Uma cidade que preserva o patrimônio histórico e cultural é uma cidade que guarda a memória e valoriza as pessoas que ajudaram a construir o lugar. Passo Fundo é um município que valoriza o seu patrimônio. E esta semana uma série de atividades está sendo realizada em comemoração ao aniversário de Passo Fundo. Personaje extraordinariamente pintoresco. Pero la impresión que dejó era que era como una especie de Quijote no magro. É com o documentário Dom Quixote das Artes, da produtora Margot Filmes de Chapecó, Santa Catarina, que a vida e obra do artista plástico Paulo de Siqueira é contada. Paulo foi um artista autodidata, nascido em Soledade em 1949 e que deixou sua marca espalhada por vários cantos do país. Passo Fundo também tem muitas pessoas que participaram do filme. E além de ter esse vínculo estético com o Paulo de Siqueira. Esse evento está inserido dentro da Semana do Patrimônio, que tem por objetivo promover inúmeras atividades vinculadas ao patrimônio edificado, ao patrimônio imaterial e ao nosso patrimônio cultural também. Também o momento está ligado à Semana de Artes Visuais, né? Por se tratar de um artista plástico, né? Por tratar dessas questões todas estéticas e artísticas. Mas esta é apenas uma atividade. Antes da exibição do filme, o Instituto Histórico de Passo Fundo sediou um encontro com arquitetos, historiadores, pessoas da comunidade, interessadas em saber sobre patrimônio histórico e cultural. No encontro, a secretária de Planejamento, Ana Paula Vickert, explicou que hoje existe um conceito das cidades que define que toda propriedade tem uma função social dentro da cidade. E o patrimônio tem uma função social maior, porque carrega toda a história do lugar, a identidade, as relações de afeto. E o proprietário tem a responsabilidade de preservar essa memória para as futuras gerações. É uma responsabilidade compartilhada. Então isso é compartilhado com o poder público. A gente entende que esse ônus ele tem que ser dividido, né? Não é só do proprietário, não é só do poder público. E aí vem os instrumentos que a gente explicou aqui do plano diretor que beneficiam o proprietário desses bens. A gente sempre considera a importância de patrimônio para além do que é usual, né? Patrimônio é sempre um bem, mas aqui a gente trabalha com a ideia do bem coletivo. É um bem privado, muitas vezes, mas que tem um sentido coletivo. Sentido de constituição da identidade, de memória, de espacialidade. E de volta ao filme, esta é a segunda vez que o documentário é exibido ao público. A primeira foi em Chapecó. Depois de 3 anos de um longo caminho, percorrendo a Argentina, Garopaba, Camboriú, Florianópolis, Porto Alegre, Passo Fundo e tantas outras cidades, a produtora concluiu o trabalho. Passo Fundo foi escolhida por ter a colaboração de muitas pessoas que conviveram, trabalharam, estiveram perto de Paulo de Siqueira. Foram pessoas que ajudaram na pesquisa para o filme. Queria que tu falasse do porquê do nome Dom Quixote. Porque o Paulo, dentro do trabalho de pesquisa que a gente fez, ele se identificava, ele se achava um Dom Quixote, né? E as obras dele, tem muitos cavaleiros, essas coisas assim, sabe? Então, quando a gente pensou em fazer o filme, nós precisávamos de um nome. E aí, logo em seguida, bom, por que não Dom Quixote? Se ele é um cara das artes, Dom Quixote das artes. O documentário é biográfico, contado a partir de depoimentos e imagens das obras. Paulo de Siqueira deixou uma vasta produção. Só em obras gigantes, de grande porte, foram mais de 50 que estão expostas em área livre. Aqui em Passo Fundo, quem sabe o símbolo mais emblemático é este, a estátua de Teixeirinha, bem na principal avenida da cidade. A produtora está trabalhando para colocar o filme em festivais importantes do país, embora a dificuldade técnica limite a participação. Qualquer lugar que tenha uma tela pode ser um cinema. Acho que a gente entende que um filme ele é para ser visto, não é para ficar numa prateleira ou, né, num rolo. Então, em qualquer lugar que queira passar o filme, vai estar aberto para isso. A gente quer que as pessoas conheçam um pouco da obra do Paulo de Siqueira e quem foi Paulo de Siqueira, que na nossa visão foi um grande artista. O documentário tem 100 minutos de duração e conta com 25 personagens. Paulo de Siqueira foi vanguardista por trabalhar com sucata em uma época que isso não era imaginado como material artístico. Ele foi considerado revelação em escultura. Em Passo Fundo, o artista viveu sua infância e juventude. Paulo morreu aos 48 anos, de forma precoce, vítima da AIDS. Se você pegar outros momentos, as figuras humanas nas obras de Paulo, é ele. O próprio desbravador, as características do desbravador é ele.
Música